360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Apro 360 e dessa vez com causa e efeito. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar com o Rodrigo Silva, que é coordenador de inteligência de mercado aqui do IMEA, que é nosso vizinho parceiro da casa ao lado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu agradeço demais o convite, Fernanda. É sempre um prazer conversar com vocês e vamos lá conversar e discutir um pouco sobre o tema tão importante aqui para o agro, né? Tema de hoje esse que é armazenagem, ou melhor, o déficit de armazenagem aqui no estado de Mato Grosso, né, Rodrigo? Qual que é o cenário hoje que o nosso estado se encontra? A gente vem aí de uma produção recorde, né, de milho aí de segunda safra, mas a imagem que a gente tem do nosso armazenamento do grão não é a mesma da produção, né? Exato. Então a gente, para ajudar, né, todo esse cenário, a gente teve uma produção recorde de soja também, então a gente passou das 66 sacas por hectare no estado, então a gente somou mais de 50 milhões de toneladas para a soja, e agora para o milho, ainda está em estimativa, mas esse número só tende a crescer, não diminuir, em 55 milhões de toneladas, então somando as duas, dá quase 106 milhões de toneladas produzidas aqui. E quando a gente vê a capacidade hoje, segundo a Conab, em 52 milhões, pronto. Menos da metade destas grandes safras de grãos aqui para o estado está descoberta na questão de armazenagem. Quais são os desafios hoje que o produtor encontra dentro desse cenário? A gente vinha conversando antes aí, né, de algumas possibilidades. Precisa de mais incentivo do governo? Quais são os desafios, as necessidades que eles têm em relação a isso? Olha, acho que desafios o produtor sabe listar, acho que melhor que a gente aqui. Mas um que a gente consegue ver é na parte de comercialização mesmo do grão. Então a gente pegou o milho antes da colheita, ali uns 2 meses antes da colheita, liberando R$70 a saca, não é mesmo? Uhum. E quando começou a colheita, começou a cair bastante, e hoje a gente vê saca sendo comercializada a R$40, R$41, pegando uma média Mato Grosso, é claro, dependendo do município, a demanda, umas diferenças, mas uma média Mato Grosso ali R$40, R$41 a saca. Uhum. Então, perder R$30 na saca fica difícil numa hora de pensar em uma estratégia, pensar a longo prazo. Então, já é um desafio essa perda de competição, né, de poder comercializar quando fazer sentido para o produtor. E vai olhando nessa questão de armazenagem, aí realmente às vezes esse olhar de governo mesmo como um plano, visto que são alimentos e segurança alimentar é crucial, não pensando só na rentabilidade do produtor, ali nas comercializações melhores, mas também como seguridade de alimento, de a gente ter esse tipo de produto. Então a gente tem uma taxa Selic hoje em 15%, qualquer financiamento que a gente pegar, claro que os produtores vão pegar nessa linha cheia ali com os 15%, mas outras linhas acabam sendo vinculadas de maneiras diretas ou indiretas com essa Selic, e a gente tem ali uma taxa de juros hoje para um financiamento de armazenagem 8,5% ao ano. Então, já é caro construir. Com uma taxa de juros alta, fica as parcelas pesadas. Demora, a gente tem uns estudos em conjunto, né, o IMEA, a ProSoja, na questão de viabilidade econômica de armazéns, que mostrando todo esse cenário complexo de quanto. Então a gente tem que gastar um valor, às vezes, que chega a quase 9 milhões de reais. Só no 8º, 10º ano, a gente vai ver o payback, que chama, né, que é o investimento retornando, vendo lucro em cima do investimento. Então, você gastar 9 milhões hoje, quase 9 milhões, para daqui a 8, 9 anos a gente retornar. Começar a ver aí de fato, lucro disso, e isso né? olhando hoje. O cenário de commodities é muito complicado. Então, começo do mês passado, em julho, o que aconteceu? O Trump chega, daí a parte de pecuária foi mais atingida, né? Então, a arroba que estava 300, 310, foi para 280, um piscar de olhos, assim como pode acontecer também com os grãos, porque commodity funciona bem parecida. Então, a gente olhando hoje, o cenário já é difícil. E o que vai acontecer amanhã?
traz esses medos ao produtor, que é natural mesmo. Então, acho que é um plano de governo mesmo, de Estado, para conseguir auxiliar o produtor rural, a sociedade como um todo, a conseguir melhorar esses indicadores que a gente trouxe aqui de déficit de armazenagem. Tema esse que, como o Rodrigo estava falando, foi pauta no simpósio, no 5º simpósio técnico da ProSoja Mato Grosso. O Cleiton, que é o superintendente do IMEA, estava lá falando sobre esse assunto, justamente trazendo mais dados para os produtores, porque esse é um tema recorrente, né? Tanto aqui na ProSoja é um tema que a gente se preocupa, porque é um gargalo realmente do produtor rural, quanto no IMEA, que o produtor está sempre em busca de dados. É isso, né, Rodrigo? Exato. Quando a gente faz um projeto muito interessante com a ProSoja, que é o IMEA em Campo, que a gente roda campo avaliando as lavouras de soja e milho. Então, esse ano a gente percorreu 31 mil quilômetros para a soja e para o milho 18 mil quilômetros só dentro de Mato Grosso, avaliando lavoura de segunda a segunda. Então, eu fui, a Clara que está aqui com a gente também foi, e todo mundo do IMEA, muitos analistas, e é um grande trabalho para a gente conseguir encontrar essa produtividade mais real, e ir no campo mesmo, avaliar. Aí a gente também avalia a produtividade com os produtores e também com o mercado. Então, a gente tem um indicador de produtividade muito interessante. Quando as primeiras rodadas aconteceram, lá durante ainda, um pouquinho antes até da colheita de soja, a gente já começou a ver, nossa, talvez seja bem alta ainda, talvez seja bem alta essa produtividade da soja. A gente começou a trazer os primeiros dados de campo, logo no começo da colheita, a gente falou, nossa, vamos ter um déficit de armazenagem muito alto. Sim. Só que daí a nossa imaginação era realmente um déficit de armazenagem alto, mas não um recorde que acabou acontecendo. Então a gente já se precaveu, mas mesmo assim a produção foi muito maior. E é esse cenário que a gente se encontra. A gente estava falando um pouco antes também que você percorreu algumas estradas aí recentemente e viu milho para fora do armazém até, né? Exato. Algumas semanas eu fui dar uma palestra no interior e subi na 163, uns 3, 4 armazéns, milho sendo descarregado a céu aberto. Então, é um cenário difícil de se conter mesmo. É muita oferta, acaba entrando muita oferta e ela precisa virar disponível, que a gente chama, porque o produtor não tem o armazém, e quando tem, às vezes essas tradings, acaba tendo que despejar a céu aberto, então assim, é muita oferta, então por isso que acaba caindo mesmo o preço, como a gente acabou vendo do milho, por exemplo, né? Sim. Rodrigo, hoje quais são os principais benefícios do armazenagem, né? Além aí de você ter esse poder de comercialização, né, maior, de barganha maior que o produtor tem nas mãos, né? Quais são os benefícios do armazém como forma geral? Como você trouxe, essa questão de segurança mesmo para o produtor, então acho que é um prato cheio nisso, porque a gente até conversou um pouco antes, agora mesmo, o produtor, ele tendo esse armazém ali, ele pode comercializar quando fizer sentido para ele. Então, vou comercializar ali 20%, 30%, 30% a 40%, melhor dizendo, para travar os custos, ter mais segurança, para ter esse fluxo de caixa, ótimo. E depois o restante, ele pode ir indo, picando, vendo um melhor negócio, consegue. Então, isso já é excelente, porque ele vai acompanhando os preços, os melhores preços possíveis durante as semanas, os dias e até meses. Então, já isso é um ótimo benefício. A gente também tem essa questão de melhoria de qualidade do produto. Então, você mesmo que vai olhar, secar, ver a umidade, ver todas as questões, então, dificilmente vai acontecer uma questão de desconto, como é uma coisa que sempre acontece, a gente sempre faz projetos juntos, estudos, mostrando isso, esse impacto que às vezes tem desse desconto, porque foi feita uma análise, aí se quiser uma contraprova leva muito tempo. Aqui na ProSoja, inclusive, a gente tem um classificador legal que nessa época de colheita de soja, milho, é o projeto mais acionado. Porque aí o produtor que não tem um armazém e precisa enviar para a trend, chega lá, precisa ter esse classificador para realmente comprovar que está ali, que os dados não são os que podem vir, Exatamente. Né? E também a gente tem, eu acho que uma questão, claro que ela não é
acho que tão importante como outros, mas sempre custo, a gente brinca lá no IMEA, a gente tem vários estudos de custo, que custo tem que ser igual a unha, né? A gente sempre tem que estar tirando, é uma brincadeira que a gente tem. E a gente olha para isso, que o frete ponta curta, por exemplo, já diminuiria bastante os custos, tendo o armazém dentro da propriedade. Então, é um custo que às vezes a gente não repara, não olha, pode ser que às vezes não olhe tanto, e já é uma outra economia. E é isso que vai trazer esse payback que a gente chama ali no 8º ano, hoje com as análises do IMEA. Então, esses ganhos que a gente comentou agora, é isso que vai fazer ficar positivo, a gente ver o lucro em cima disso. Porque não vai ter um lucro, não vai ser uma entrada nova de capital, só vai ser uma nova maneira de evitar saídas. É diferente, não é que vai entrar, é que vai sair menos ao longo dos anos. Então, por isso que é difícil mesmo também essa questão da armazenagem, porque é um capital alto, juros altos, pouco incentivo governamental, e daí ajuda para coroar, explicar esse movimento, às vezes, para o produtor falar, olha, isso se continuar assim o cenário, em 8 anos você vai começar a ver retorno. É algo complexo. É bem desafiador, além de todos os desafios que o produtor já tem, né? Realmente. Exato. Rodrigo, a gente estava me mostrando na apresentação que foi veiculada lá no simpósio, o número de crescimento desse percentual de armazenagem ano a ano aí, né? Isso. Fica em média de quantos por cento? Hoje, o crescimento dos últimos 10 anos é em média de 3% ao ano. 3,3%, para ser mais preciso. Enquanto nossa produção de soja e milho é quase 6,8%. Então, basicamente, aí uma conta simples é mais que o dobro. Então, a gente já tem um déficit de mais de 50 milhões de toneladas e a produção de soja e milho cresce o dobro que cresce nos nossos armazéns aqui no estado. Né? Então, até aquela outra conta que a gente acabou conversando, daí eu pedi para o pessoal da estatística lá do IMEA, projeta então para os próximos anos o quanto de armazenagem a gente precisa crescer para conseguir, de uma maneira mais branda possível, a gente atingir e ficar em superávit. Né? Aí, então é 3,3% que cresce ano a ano. Aí precisaria crescer mais 11,4% ano a ano. Então, tem que triplicar, um pouco mais, quase quadruplicar o nosso crescimento hoje para daqui 8 anos a gente ficar positivo. Então, é um desafio bem complexo mesmo, né? E aí a gente está falando de Mato Grosso especificamente, Mato Grosso. Mas o cenário do nosso país não é diferente, né? Não é diferente, realmente, porque a gente é o principal produtor de grãos no Brasil, então, claro que a gente acaba fazendo esse reflexo, mas se eu pegar com outros estados competidores, queiram ou não, né, com Mato Grosso, a gente tem Goiás é bem semelhante hoje ao cenário, é bem próximo a questão de déficit de armazenagem e etc., mas se a gente olha Paraná e Rio Grande do Sul, eles realmente não têm esse crescimento que a gente tem tido nos últimos anos, mas eles já são bem mais atendidos. Rio Grande do Sul é quase 100%, Olha só. E o Paraná, salvo engano, é quase 70%, 80% também, em média. Então a gente vê outros estados que são competidores com a gente tendo maior quantidade e qualidade ali nessas questões. Mas chega até ser um pouco injusto comparar, porque o nosso estado, além de ser o maior produtor, tem o maior território também. Exato, né? Então, claro. Eu acho que são cenários diferentes, sim, estilos de produções diferentes, é claro, mas é sempre bom estar de olho nos demais, porque se eles conseguiram isso, foi alguma estratégia que foi adotada e foi interessante e surtiu efeito, né? Então, às vezes é um ótimo caminho. Rodrigo, e se a gente comparar com os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos a gente percorre o América Clima Mercado, que a gente faz aqui na ProSoja, mostra pra gente o quanto os produtores se preocupam com a armazenagem. Sim. Os nossos produtores se preocupam aqui também, mas os problemas, os gargalos são outros, né? E lá a gente vê um cenário completamente diferente, né? Exato. Então hoje o Mato Grosso está 49% de capacidade de armazenar nossa produção. Os Estados Unidos hoje, na última estimativa do USDA, que é o departamento lá dos Estados Unidos, quase chega em 130%. Então, tradução, poderia subir quase 30% a produção deles e ainda assim haveria essa capacidade de armazenagem. Eles têm várias questões, vários incentivos de governo que a gente já
tenho certeza que já deve ter conversado em outros podcasts sobre. E isso acaba ocasionando essa questão. Então, os Estados Unidos ele é um dos maiores produtores agropecuários, assim como o Brasil, e ele tem essa visão de segurança alimentar, aquela dessa nossa primeira pergunta, assim. Então, tem essa visão para conseguir trazer tanto para a população e também nessa questão de todos esses benefícios que trazem, né? Essa pauta de déficit de armazenagem é um pedido recorrente dos produtores para dados em relação a isso dentro do IMEA? É sim. Mas acaba acontecendo mais em situações como essa. Então, pega o ano de 23, claro que o foco não foi esse, porque a safra de soja a gente teve quebra e tudo mais. Mas essa é a safra 23, 24, né? Perdão. Mas esse ano aí acontece sim esses movimentos. E a gente tem a calculadora de viabilidade, que é um estudo que a gente faz em colaboração com a ProSoja, e todo ano no simpósio a gente acaba divulgando lá, mostrando, deixa um totem lá, que vocês devem ter visto, quem participou, que a gente mostrando qual que é o tamanho da sua propriedade, que a gente faz toda uma espécie de gradiente, assim, dependendo do tamanho da propriedade, a quantidade do armazém, o tamanho do armazém, e daí fazer os cálculos ali. Então, levaria X tempo, custa mais ou menos X milhões, levaria X tempo para você pagar, olha, o número de giros precisaria ser esse para sua propriedade, então, talvez está muito acima do normal, né? Não dá para ter 2 giros de armazém, né? Bem difícil. Então, a gente traz todos esses dados, então é uma demanda assim, crescente de todo o setor. Legal. Para as pessoas terem acesso a esses dados, como que elas fazem? Entra no site do IMEA, onde procuram? Então, como esse estudo a gente faz em parceria com a ProSoja, vocês têm um site que é Armazém para Todos, nele você consegue essa calculadora que eu expliquei aqui um pouquinho, para você colocar os dados lá, com a sua realidade, e vai dar esse indicador. Claro, não é conta fechada, claro que você vai contratar uma empresa, etc. Mas é um indicador para se nortear e ver, então vai custar mais ou menos isso, minha realidade hoje é essa, então faz um sentido. Acho que já uns bons passos a serem dados olhando. E também, claro, no imea.com.br, a gente sempre está fazendo análises semanais sobre essa questão, análises mensais também no relatório de safra. Então, que a gente acaba trazendo tanto a perspectiva de crescimento de produção, parte de preço, e também, ocasionalmente, a gente acaba trazendo análise na parte de déficit de armazenagem. Rodrigo, a gente estava conversando antes, conta um pouco sobre você, né? Você está aí há 2 anos no IMEA, veio de São Paulo para Mato Grosso, o que você achou do nosso estado? Já conseguiu rodar e ver a produção em loco por aqui, né? Sim, quando o IMEA é um instituto muito respeitado, não só dentro de Mato Grosso, como no Brasil e no mundo inteiro. Eu sempre acabo recebendo pessoas de todo mundo, inclusive o SDA todo ano vem umas 2, 3 vezes no escritório para a gente trocar. Que bacana. Acho que umas 2 semanas eles foram ao escritório, inclusive na semana que deu da taxação do Trump. Então é sempre bem interessante. Então é um orgulho fazer parte desse instituto, e quando apareceu a oportunidade para mim, não teve outra opção de senão vir para cá. E bem, o Mato Grosso é gigantesco, então nesses 2 anos que eu estou aqui eu já rodei bastante mesmo. Nossa, eu fui em várias cidades, tanto da palestra quanto do IMEA em campo, avaliar as lavouras. A gente tem também o time de custo de produção, então conversar com os produtores nessa parte de custo de produção. Então é um estado muito bonito, quente. Cuiabá realmente é muito quente mesmo. Claro que tem essa brincadeira, mas é verdade mesmo. Mas é bem legal. Às vezes a gente pega, até mesmo comentando da semana passada, viajando, subindo ali ao 63 e daí você fica, meu Deus, é lavoura. E você fala assim, é realmente incrível como a gente consegue produzir tanto. Aí a gente tem a segunda safra ainda para ajudar, alguns produtores até a terceira safra. Aí o time de geoprocessamento traz lá o dado que quando eu mostro para pessoas que não conhecem o estado, eles torcem o nariz. Mas quando você conhece o estado, você realmente fala assim, verdade, que é a questão que a gente consegue produzir tanta soja. Então hoje
12% da soja do mundo é produzida aqui em Mato Grosso. Olha só que dado legal. E a gente preserva 60% das nossas áreas aqui dentro de Mato Grosso. E é com isso mesmo, com tecnologia, com muito espaço realmente, claro, 13 milhões de hectares semeados com soja, né, estimativa para próximo ciclo. E daí a gente tem a segunda safra e é um estado gigantesco, né? Uma Alemanha e uma França somadas. E a gente consegue preservar, produzir, ter a segunda safra. Então, quando eu vim aqui, eu já sabia que esses dados eram verdadeiros, mas quando eu vi com meus próprios olhos, realmente eu fiquei, uau! É um poder incrível que tem aqui de produtivo mesmo. Acho que foi feito para isso, parece. Exato. Bom, a gente fica por aqui hoje. O Rodrigo e o Cleiton estão sempre por aqui. A gente tem o IMEA em Campo, que acontece aí semestralmente. Durante a safra, né? Então, claro que antes a gente se prepara, mas a colheita de soja e milho, a gente sempre está percorrendo aí as lavouras, avaliando. A gente provavelmente encontrou alguns produtores no meio do caminho. Vários, né? Vários que ali... Teve um até que foi curioso ali, era um domingo bem cedinho, era umas 6, 7 horas da manhã. Aí o produtor, meu Deus, mas eles já estão aqui, nem eu estava aqui, ele brincou. Então, a gente tenta sempre trazer a realidade do produtor, que esse é o objetivo do IMEA, a gente não ficar só no escritório, ir a campo, trazer informação, colher informação no campo, que é onde que está a informação, onde que está acontecendo esses 12% da produção de soja do mundo. Então, a gente precisa estar sempre próximo. E esse é o diferencial do IMEA, né? A gente tem os pesquisadores aí conversando diretamente com os produtores rurais, indo a campo, indo em loco. Então, acho que a gente sempre comenta e gosta de evidenciar muito, não só essa parceria que a ProSoja tem com o IMEA, mas também o trabalho que vocês fazem, que é realmente entender o produtor rural, estar perto do produtor rural, entender e trazer esses dados de forma mais... assertiva possível, não é mesmo? Exato, de forma mais certa. É isso, e a gente tem um time bem diverso, então vai ter estatístico para fazer as projeções, vai ter agrônomo, veterinário, zootecnista, vai ter pessoal de geoprocessamento, então, pessoal de geografia fazendo as análises e assim por diante, economistas, evidentemente, para a gente conseguir trazer essa realidade. Então, um corpo muito grande que a gente precisa ter, diverso e em prol do produtor rural. Então, sempre que precisar, o IMEA está à disposição para qualquer coisa que vier. Muito obrigada por participar. Você estava falando que, Fer, nossa, eu não sou muito acostumada em participar de podcast, isso saiu super bem, viu só? Eu fico bastante feliz com esse comentário. Espero que tenha sido proveitoso, mas claro que tiver alguma dúvida, o pessoal que está assistindo, quiser mais informações, essa palestra, pode vir conversar, entrar no IMEA, no site imea.com.br, o @IMEAMT, o nosso Instagram, tem o nosso número de telefone também, pode ligar, bater lá, que a gente sempre está de portas abertas para responder tudo. E você, produtor, se tem alguma curiosidade ou quer saber algum dado, aciona a ProSoja, aciona o IMEA, que a gente vai sanar a sua dúvida. Muito obrigada por participarem conosco desse Apro 360 e a gente tem encontro marcado na próxima quinta, às 19 horas. Tchau! Apro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.